Eita, que o bicho está pegando. Oxe, menino. Vamos que vamos. Chegando agora nas pressas. É aquilo mesmo. Diz que baiano é devagar, mas chegamos aqui. 7 horas e 2 minutos, Salvador, Bahia. 7 horas e mais 2 minutos aí. Canal Arte em Foco online, mais uma vez, resistência virtual no ar. Hoje estou esperando aqui, demorei um pouco, porque eu estou esperando uma visita, que pediu uma guarita aqui, vou dar uma guarita a uma pessoa. E estamos esperando aqui o que. Espera aí que eu já volto. Espera aí, eu vou pegar o convidado aqui, Marcos Grito. Porque hoje estou na pressa aqui, agoniado. Calma, gente, vou esperar aí. Vai dando boa noite aí, que daqui a pouco eu volto. Espera aí. Respirar fundo, vou ter que até beber uma água. Calma, calma. Estou esperando devagar que acontece aqui, porque tá. Às vezes embaralha tudo. Ô, boa noite, robô. Obrigado, meu irmão. Salve, salve. Eu tenho que fazer um convidado aqui. Daqui a pouco ele tá. Esperar um pouco agora, abriu. Desça! Tá aberto? Boa noite, família. Voltei aqui. Então, vou aqui, já volto pegar uma visita aqui no portão, já volto, gente. Espera aí, já volto. Hoje o assunto é interessante hoje, viu? É bem interessante. Cadê você? Ah, eu tô online, mano. Cadê as coisas? Você? Ah, você tem de carrinho de tudo? Sei lá. Eu tô online, pô. Eu já comi. Ele ficou incomodado e vai meu pano aí. Sempre não passa nada, meu tio. Voltei, pronto. Aqui, uma visita ilustre hoje, meu tio Ivo. Salve, salve. Veio brilhar para nós. Salvador, meu irmão Maurício. Salve, salve, meu pai. Salve, canal Arte Foco. Bombando. E esperando aqui o convidado de hoje voltar a aparecer aqui. É o que eu tô precisando mesmo é de seda, velho. Então, um farelinho aqui. É que no cachê me disse que o papelzinho que faz mal. Farelinho? Bota na pia aí. Deixa eu pescar aqui, pescar. Passar quantos meses aí? Não, estou de partida. Fica à vontade aqui, agora eu estou ocupado. Isso. É com você mesmo. Se quiser comer logo também, se não comeu. Eu queria tomar uma, não, que eu não tenho aqui para tomar. É só lá embaixo, só lá embaixo. Você está bebendo, não? Não, estou sossegado. Tá chegando? Eu vou lá tomar uma, a Tite já vem, então. Pronto. Já é? Só fechar o portão lá, tem uma câmera lá. Bota os cachorros para dentro. Tem cachorro aí? Você vai encontrar eles na rua aí, é tudo meu. Pode falar com eles. Pronto, o rapaz está aqui. Eu estou te procurando. Salve, salve, Vitor. Boa noite, meu irmão. Salve, Luceco. Salve toda aí a comunidade, canal Arte Foco. Em ação. Chegou a visita aqui. Tá dando retorno. Nossa, você vai ficar assim novamente. Tá dando um chiado agora. E aí, melhorou ou não? Alô? Som? Alô? Som. Alô, som. Melhorou.
Pronto. Pronto. Não, não é o seu, é o meu retorno que bate no seu aí. Aí fica ruim de ouvir. Então, pronto, salve, 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 Luciano Robô, Cássia Gomes, Tássio Gustavo e outros tantos que estão assistindo aí de outros lados, de outras galáxias. Boa noite, Grito, mais uma vez. Boa noite, com você, com o canal Arte em Foco, comunidade. Estamos aí, né? Temos... Mais uma noite de cultura, meu irmão, de informação, de interatividade. Mais uma noite de muita informação. Tá de baixo que hoje tem muita informação, hoje tem muita. Vamos discutir bastante hoje, estou com uma ideia massa. Pronto para ouvir também, para aprender, né? Claro. E tentar passar alguma coisa. Então, ficamos de fazer esse debate, né, acerca de movimentos contra a cultura. É isso, então, é uma coisa que mexe com todos nós, né, Ulisseco? Né? Ok. Todos nós, de alguma forma, tivemos bastante influência, né? Todas as décadas, a partir de 1950, foram bastante influenciadas pelos movimentos de contracultura, né? Então, geralmente, as pessoas, né, questionam muito, ou, procuram entender mais essa questão do que significa contracultura, né? E é meio, digamos, complicado, no sentido de ter uma abordagem muito simples, muito superficial, porque realmente contracultura envolve cultura, e a cultura por si só ela já é complexa, né? Mas se tratando de um movimento de contracultura, é interessante que tem as complexidades bem curiosas, digamos assim, né? Porque, na verdade, os movimentos de contracultura surgem no momento que existe uma separação, né, que até então não havia, por exemplo, registro na história de categoria por idade, né, digamos assim. Não havia uma separação de movimentos por faixa etária. E aí, a partir da década de 50, né, com o chamado movimento beatnik, que na verdade foi um movimento de escritores, né, basicamente escritores, músicos, artistas, que começaram a questionar os valores da sociedade daquela época, né? Uma sociedade altamente conservadora, se tratando basicamente dos Estados Unidos, porque lá que surgiu, né, esse movimento, né? E uma sociedade bastante anticomunista também, né? No período de Guerra Fria, já, né, de intensidade de Guerra Fria, de perseguição a comunistas e tal. Então, você tem um pensamento que não era capitalista naquela época, geralmente era visto com bastante desconfiança, né? Então, essas pessoas começaram a escrever e produzir arte, música, questionando valores daquela sociedade na época, né? Pessoas como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, entre outros, né? E esse pessoal passou a ter uma certa influência exatamente entre esses jovens, né, entre a juventude da época, que embora não houvesse essa definição de juventude, começou a surgir a partir daí, quando houve, né, Essa geração ainda é a movimentos... geração beatnik que você está falando ainda, né? do beatnik, lá na década de 50 ainda, 50, né? 45, Anos 50. 50. Isso. Basicamente vai entre a década de 50 e o início da década de 60, né? E então essa galera, na verdade, o movimento beatnik, que na sequência veio influenciar outros movimentos, né? Que vai desde o movimento hip, né, ao movimento punk, mas é preciso a gente considerar outros movimentos dentro desse contexto aí, como o movimento Rastafari, que é uma coisa paralela, né? E até hip hop que veio depois, né? Essa questão da contracultura, ela é basicamente uma concepção de você se opor a uma cultura dominante, né? Uma cultura que existe naquele momento, que é determinante, está em todos os setores da sociedade. E a cultura naquela época era basicamente a cultura do consumismo, né? Imagine, na época que começou a surgir televisão, rádio em alta, né? E máquina de lavar, fogão, Isso, torradeira, é essas coisas. massificação Então, foi tecnológica. um período
que os Estados Unidos, principalmente ali no pós-guerra, estavam investindo muito na indústria, né, e na tecnologia. Tinha muita tecnologia da guerra estava sendo aproveitada pelo mercado na época, né, para produzir bens de consumo. E os Estados Unidos conseguiu, mesmo depois do período de pós-guerra, porque os Estados Unidos teve a vantagem, né, de participar da guerra sem ser dentro do seu território, né? A guerra ela não causou tantos danos físicos assim aos Estados Unidos, né? Embora tenha causado muitas mortes, muito gasto, muito dinheiro, mas ela não causou, não foi destruída como foi destruída a Europa, por exemplo, né? A Europa ficou, né, semi-destruída depois da Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos estavam nesse momento de exportar, né, de exportar e dar ajuda, que era chamado Plano Marshall, você dá ajuda para os países que foram destruídos pela guerra e, na verdade, também expandir digamos, o seu público de consumidores, né? Então, você amplia, você começa a atingir novos consumidores. É isso, e aí isso aí é interessante, assim, que esses autores também, eles acabaram pegando um bonde, né, esses artistas, nessa expansão da indústria fonográfica, por exemplo, que estava surgindo na época. Então, se você produzia uma música boa e alguém publicasse, a sua ideia acabava indo junto com ela, né? E havia muita influência da juventude em si, começou digamos, a se apropriar desse senso crítico diante da sociedade e buscar alguma atitude, né? Então aí já veio o movimento hippie, já foi um movimento quase que um movimento de massa, mas um movimento, né, de grande expansão, que se expandiu, começou ali nos Estados Unidos, já no contexto ali da guerra do Vietnã, né, o Woodstock e tal, aqueles grandes encontros musicais que haviam. Então havia já uma difusão de ideias comunitárias, de pessoas que procuravam viver em comunidade, questionavam a sociedade de consumo, né, procuravam viver andando pelo mundo. Havia muita influência, por exemplo, da cultura indiana na época, né? Alguns, digamos, espiritualistas, né, espiritualistas não seria o termo, mas alguns gurus indianos, né, passaram aí para os Estados Unidos, porque essa juventude procurava um referencial no Oriente. Então todos esses fatores acabaram, digamos, confluindo, né, para o surgimento desses movimentos, né? É uma pergunta que você falou, mas não entendi direito. Quer dizer, na verdade, só para concluir mesmo, quem eram os beatniks da época, assim? Porque antes do beatniks tinha o movimento anarquista, né? O movimento anarquista já é bem mais antigo, né? Pô, muito boa pergunta, da época de 30, 40, já tinha o movimento anarquista, então, né? Como eu falei, era uma galera vem de muitos anos, na verdade, né? Mas quem era realmente os beatniks? Tinha anarquistas assim também? Sim, claro, isso é importantíssimo, né? Que foram essa galera que, digamos, começou a germinar essas ideias, né? Geralmente eram esquerdistas, né, comunistas, mas grande maior parte talvez anarquistas, né, e artistas que tinham um senso crítico, né, pessoas que tinham uma perspectiva já de transformação, uma perspectiva revolucionária, né, além de sua época. E fora daquele contexto do capitalismo, do consumismo, pessoas que queriam pensar outras propostas, né? Então, massa, olha, eu sei que você ter lembrado disso aí mesmo, que foram exatamente essas pessoas, né? Alguns ficaram conhecidos, né? Tem aqui alguns nomes. Não surge do nada. Não surge do nada. É como você está me falando. É a união de vários pensamentos e algumas outras tribos também. O beatnik não é só as pessoas que viraram beatniks, né? Dentro do beatnik há outras tribos, não só como pintores, artistas plásticos, como você falou assim, tem o rastafarismo também, né? Acho que não, rastafarismo diz que entra dentro desse contexto dos movimentos, né, que vieram a questionar a sociedade também, né? Porque além do punk, do hip, o rastafarismo também teve nesse meio, mais tarde, o movimento hip hop, também como um outro movimento de contracultura, só que com uma pegada mais afro, assim como o próprio movimento, o rastafarianismo também, né? Assim, mas geralmente aqui na nossa formação, né,
ocidental, a gente costuma observar os movimentos de contracultura, basicamente, alguns movimentos que são mais conhecidos, como o punk, o hip, né? Mas esses movimentos, com certeza, eles tiveram características contraculturais também, só que uma outra pegada, né? Africana e tal. E, enfim, então... Desculpa aí, galera. Enfim, alguns desses artistas, né, foram influenciados por exatamente aquele período, né, de surgimento também do rock and roll. O rock and roll teve uma importância muito grande, né, porque a cultura do rock and roll estava envolvida dentro desse contexto, né, uma cultura, né, embora houvesse, né, o folk, por exemplo, que era um estilo de música camponesa, A minha tela norte-americana, digamos travou, eu tive assim, que né, sair para terminar. rural, né, tinha um conteúdo mais político, né? O rock and roll na época assim, não tinha tanto um conteúdo político propriamente, mas estava muito dentro desse contexto, né? Dentro do folk, como eu falei, pessoas como esqueci o nome. Nossa. Enfim, eu vou voltar. Juan Baez, lembrei, foi uma figura assim, e Bob Dylan foram duas pessoas que foram bastante influentes com esse outro ritmo que era o folk, né, americano. Então eles tinham um conteúdo mais político, enquanto o rock and roll não tinha tanto uma preocupação tão política na época. Mas aí o rock and roll passou a ter também influência desse movimento, eu diria, foi uma espécie de simbiose cultural ali do rock and roll com o movimento beatnik, de escritores, de artistas, e que foi conflagrando para esses movimentos. E o mais expressivo, o mais forte na época, já no início assim, foi o próprio movimento hippie, né? Como eu falei, dentro daquele contexto de guerra do Vietnã, de Guerra Fria, de anticomunismo, uma galera que vinha com uma proposta libertária, muita influência anarquista, né? Já na época. E também muitas influências orientais, como eu coloquei, alguns gurus tiveram influência nessa formação desse movimento. E mais tarde, digamos, já na década de 70, numa outra crise, uma crise econômica acentuada, né, na Inglaterra, né, praticamente emerge o movimento punk, né? Mas o movimento punk também foi um movimento que surgiu, praticamente foi um fator, não um fenômeno, que aconteceu em vários países ao mesmo tempo. Embora assim, tenha-se mais referência na Inglaterra, uma das primeiras bandas que gravou, basicamente nesse estilo, naquilo que a gente pode chamar de punk, propriamente, ou de punk rock, foi uma banda chamada Def, que só foi ficar conhecida 30 anos depois, uma banda de negões de Detroit. Isso mesmo, ficou tinha muita influência negra, de bandas negras, assim, hardcore e rock, né? Isso. E o pessoal, a mídia, só mostrava mesmo só as pops, né? Só que elas queriam mostrar, né? Ou usavam alguns que tinham talento, como Chuck Berry, né? E outros mais, né? Para usar o talento dos caras. Isso, então, assim, eu cito o Olho Seco porque é importante citar, entendeu? É importante a gente perceber assim, que é uma coisa que realmente foi, até dentro do punk mesmo isso aconteceu, você tá entendendo? É uma banda como essa, como a Def, os caras chegaram a gravar o som e quando foram gravar, o dono da gravadora queria que os caras mudassem o nome da banda, porque significava, que era Death, significa morte, né? Então eu queria que mudasse, eles se recusaram a mudar, não, depois conseguiram gravar um EPzinho, né, fazendo trocas e tudo mais, conseguiram gravar um EP, e só foram descobertos 30 anos depois que já tinha passado, digamos, o auge do punk, propriamente no mundo. Algumas bandas surgiram depois deles, como Sex Pistols, Ramones, que ficaram conhecidas e tal. Enfim, e era porque a galera era negra, né, velho? Também. Assim como o rock and roll também tem a sua influência negra, o punk também, o punk rock também tem, né, de alguma forma. Mas o punk também já vem trazendo essa coisa tribal, né, do moicano, de querer resgatar,
essa cultura guerreira contra esse sistema, né? O punk já vem cuspindo raiva e ódio contra o sistema, negando mesmo todo aquele padrão, aquele conjunto de valores que o hip negou a sua maneira e o punk de uma forma também a sua outra maneira, né? Como um processo de até de natural mesmo, né? Cada um em uma época diferente, dentro de um contexto diferente, com influências diferentes. Então, maneira de é agir, isso. né? Maneira de agir diferente. E esses movimentos, e o que é mais importante a gente perceber, é que esses movimentos, eles, embora, digamos, não estejam nos seus auges, digamos, eles continuam existindo, mas eles acabaram exercendo muita influência na sociedade que a gente vive, dentro do contexto como todo, tanto do ponto de vista político mesmo, né, dos movimentos sociais, de movimentos de formação de movimentos autônomos, né, da construção de perspectivas diferenciadas de organizações, né? Por exemplo, o movimento punk em Salvador teve grande contribuição tanto para a revolta do Buzu, que acabou contribuindo com a formação do movimento Passe Livre, e o movimento Passe Livre acabou incluindo aquela grande manifestação que foi em 2013, por exemplo, e tudo tem influência, né, do punk aí, né, dentro do contexto de atuação, no contexto urbano, né, e social ali, e tudo tem influência. Assim, a própria liberdade individual hoje, que as pessoas exercem, está muito ligada ao punk e ao hip. Hoje, se um cara quiser, jogador de futebol, eles fazem isso, bota moicano, bota tatuagem, né, ou seja lá quem for, as celebridades já, as pessoas conhecidas, aqueles que são considerados mais certinhos dentro da sociedade, mas conservadores já ousam, né, digamos, ter um comportamento mais livre, mais aberto, mais escancarado, assim, usar uma roupa rasgada, ou uma tatuagem, ou seja lá como for, ter um comportamento moicano, como eu falei. Isso, a Sim. gente sabe, a gente viveu isso na década de 80, era treta, papito. Barril total. Era treta. Na década de 80 ninguém podia passar na piedade, não. Pô, na É década de 90, então, pô. A gente sabe dessa história toda. Tanto hoje, pelo lado fascista, né, que o fascismo também ia atrás, podia ver uma pessoa de visual, né, de moicano, os careca ia atrás, e tinha treta, tinha cobrança, várias cobranças. Pois é, ainda tinha enfrentamento com o fascismo, que já existia desde aquela época lá, né? Não é? Contra o extremismo de direita, né? Contra a violência, mas o punk dentro de um contexto também daquela possibilidade, né? Digamos, do enfrentamento, porque se for uma coisa do punk também, você tá entendendo? Assim, então esses movimentos todos deram muita contribuição. Eu acho que você, por exemplo, que participou do movimento hippie, né, de alguma forma teve convivendo com essa galera há muito tempo, viajando e tal, talvez até possa falar um pouco mais sobre isso, Olho, né? Até falar um pouquinho da diferença, porque você conviveu tanto no punk como no hip, falar um pouco do que é a diferença de cada um que você percebeu, por exemplo, né? Acho que seria massa, velho. Você está dentro desse contexto. Hoje eu vou chamar você para conversa. Eu queria voltar. A ideia é boa, mas vamos voltar. Peraí. Vamos voltar lá para o beatnik, velho. O beatnik acabou logo depois do golpe de 64. O beatnik, como é que foi aquela história lá? Será que acabou lá ou o movimento beatnik ainda existe? É isso. Eu creio que, por exemplo, eu acho que existe, todos esses movimentos continuam existindo, né? Por exemplo, uns mais, uns menos, né? Digamos, uns influenciando os outros, digamos assim. Todos eles existem de alguma forma, né? Você falou do golpe 64, é o contexto do Brasil, né? No Brasil, é claro, todos esses movimentos tiveram bastante influência, né? E foi, acho que, uma rota até pela interação através da arte, por exemplo, né, da estética, da cultura, da música, conseguiram se posicionar dentro de um sistema de repressão também violenta, de ditadura, você está entendendo? E é um barato, né, velho? Porque o punk se espalhou pelo mundo todo, né? Por exemplo, tanto o hip como o punk, né? A gente fala assim. Então, mas assim, os beatniks, eu acho que eles continuam existindo de alguma forma, né? Na forma de fazer poesia, na forma de que muitas ideias que eles tiveram acabaram sendo inseridos. Como você falou, muitos eram anarquistas, então muitos desses movimentos, o movimento punk pendeu para o anarquismo, o hip com muita influência também
né? Uma coisa mais prática, mais cotidiana ali, enquanto o punk é uma coisa mais urbana, o hip é uma parada que eu acho que interage mais com o campo também, com a estrada, com a viagem, Natureza, você tem que ver com a mais natureza. paz, Digamos, exatamente, o punk é buscando mais uma urbano fuga e da social. sociedade também, né? Uma fuga da sociedade, né? Um outro meio, né? Exatamente. Isso, cada um, digamos, buscando uma alternativa, né? Essa maneira. Então, eu acho que são as formas como esses movimentos continuam existindo, né? Aí tem uma pergunta aqui, eu não... Lúcio Mustafa. A pergunta aí. Punk Not Dead e Hip Not Dead. O sonho ou o sonho acabou? Nenhum dos dois, papá. Nenhum dos dois. Vai começar, Lúcio. Você é hip, então dizendo que hip acabou, nunca. Se você é hip, tá vivo. Você é hip velho. Lá das épocas de 70 pra cá, rapaz. É hipão velho, rapaz. Como é que o cara tá vivo, tá perguntando se hip morreu. E tem outra. Novo por aí, não tem não? Eu sou bem direto. E outro, o punk também não morreu, porque você está falando com dois punks aqui, eu e o meu irmão aqui, Marcos Britos. Então, nem que exista um punk andando sobre a terra, existirá o movimento punk, pai. Tá ligado? Tem hip novo por aí, não tem não, olho seco. Hip novo tem muito por aí, não tem não? Tem muito hip novo por aí, não tem não? Rapaz, é meio complicado, isso está sendo uma discussão muito pesada, Vitor, sério, em relação de ser um sistema, voltando ao sistema contra a cultura, né? Vou explicar um pouquinho, tentar explicar o que eu sei, né? O que eu vivo também. O hip contra a cultura, né? O punk, não, punk não, o pulador hip, o maluco, o artesão, né? Do hip nasceu o artesão, do artesão nasceu o maluco de BR, mais ou menos nessa faixa, não necessariamente nessa ordem, né? Porque o hippie, para não ser chamado de vagabundo, quer amor, paz e amor livre, viver pela natureza, né? Uma correria ali, sem treta, não quer saber de guerra, não quer se alistar, né? E o hippie, para não ser chamado de vagabundo, fez o quê? A arte, né? Tentar reciclar alguma coisa para poder não seja mais vagabundo. Isso acabou gerando o maluco de BR, né? Que é o artesão, que hoje em dia são considerados de artesão, mas se consideram malucos de BR. Eu sou punk até hoje, né? Mas também sou maluco de BR, né? E muitos punks também já estão influenciados pela arte. Então, o Maluco de BR, ele tem um sistema dentro dele, irmão, que é muito complicado, tem regras também, né, para respeitar algumas essências, algumas tradições, né, respeito também mútuo contra as mulheres também, as malucas de BR, as artesãs, porque também sofrem assédio, né, em certos mangueiros, né, então, dentre a gente tem certas regras, né, e acabamos entrando em um sistema também, apesar de ser contra a cultura. Então, o hip com o punk, que o hip saiu, como eu falei um pouco mais atrás, né, fugiu da sociedade. Né? Então, está buscando um alternativo, e esse alternativo não depender de patrão, de horário, de estar batendo ponto, acordar cedo, aquela coisa que vai foder o peão um dia, ou em depressão, ou o cara se mata logo, né? Ou vai fazer uma besteira, né? Então, ele, para não sofrer isso, né, foge desse sistema, ou vão para o mato, vai plantar, ou estão na rua, então busca o artesanato para esse refúgio, como autogestão, que é um dos princípios básicos do anarquismo. Estou certo ou estou errado? Claro, tá certo, sim. Então, aí que entra a coincidência com o punk, né? A autogestão, tentar viver no sistema, que a gente vive no sistema, não tem como sair, viver no sistema, não dependendo tanto dele, como catar pedras, catar material, né, sucata, transformar coisas mortas, coisas que vão para o lixo, né? Tem uma frase que fala assim, do lixo ao luxo, né? O reciclável. Então, o punk está inserido nesse meio como autogestão.
só não coincide muito pela tipo de atitude e acho que são atitudes mesmo. O punk são mais organizados, luta pelo anarquismo, tá lutando agora, né, para abordar o tema que o punk está mais seguido pela linha afro-indígena, né, a luta afro-indígena, né, o anarcopunk, né, então já o hippie não luta tanto por isso, gosta, combate também, tem essas ideias, também não é que é contra, né, combate as mesmas ideias, só que o punk é mais linha de frente na sociedade, e o hippie fica um pouco mais atrás, tipo, não é que dando apoio, não estão em conjunto, mas tentando livrar a sociedade de um peso maior. Né? Deu para entender mais ou menos? Mas é isso mesmo, massa, e é bom você, né, falar sobre essas coisas mais próximas da sua vivência mesmo, sacou? Eu acho que é isso, acho que existem muitas afinidades, né? Embora seja o contexto, sejam culturas diferentes, preferências musicais, porque a música tem... diferentes, o contexto é quase o mesmo, não é que é o mesmo, né, mas é quase o mesmo, com atitudes diferentes, né? A música, ela tem uma importância grande aí, né? Então, a influência musical, quer dizer, os gostos musicais, o gosto estético de cada um, a forma como cada um pensa e vai agir dentro da sociedade, todo mundo buscando uma alternativa, né? Então, em geral, são as pessoas que aí, dentro digamos, do contexto do hip, é mais essa galera que, por exemplo, tipo, decide que não vai ficar mais trabalhando para ninguém, dentro do espaço urbano, não vai ficar mais presa a nenhum território propriamente, que quer viver de forma autônoma, viajando, produzindo ali mesmo o seu trabalho, a sua existência, né? Digamos, o seu pão de cada dia, sem estar vinculado a um emprego propriamente, sem estar vinculado a um trabalho, né? E o punk tá mais dentro de um contexto urbano ali, né? De uma galera que ainda continua como operário, trabalhando, lutando, agindo junto às comunidades, né? Então, eu acho que existem essas distinções, mas todas elas são importantes, porque todas elas contribuem para variadas formas de contestação do sistema, né? Variadas formas de construção de alternativas, de práticas, né? De exercícios de liberdade. Eu espero também ter respondido a pergunta de Lúcio aí também, né? Espero que dê um retorno aí, né? Que Lúcio é um grande também, tá no hip, né? Ele é hip, né? Ele se considera hip, e tanto é que ele está fazendo a Unihip, a Universidade dos Hips, né? Pregando paz e amor, harmonia, pregando sempre o amor, né? Que é o paz e amor que é do hip. Ainda tecla aí nesse computador assim, que é paz e amor mesmo. Só que a gente tem o paz e amor meio anarquista, né? O punk, né? Então, mais a linha direta mesmo, a roupa, tipo mesmo até a vestimenta do punk, né? Já tem sua própria indumentária. A proposta do punk é paz entre nós, guerras aos senhores. Guerra à burguesia, né? Claro. Guerra ao sistema. Então, enquanto o hip ele busca uma alternativa mais pacífica, no sentido de buscar suas próprias vias, o punk pensa na perspectiva de enfrentamento com o sistema, né? Então, são formas de questionar o sistema diferentes, né? Se a gente avaliar aqui o que é melhor, o que é pior, qual é a melhor forma de fazer, na verdade, né? A gente vai descobrindo também que ninguém tem a verdade absoluta, né? Que todos nós somos somos seres em processo de evolução constante, né? De amadurecimento. Né? E eu acho que nesse contexto é que é fundamental, Lucico, que muitas das liberdades individuais que hoje as pessoas têm, né, na sua forma de se vestir, né, de usar seu próprio corpo, de se expressar esteticamente, né, e muitas coisas também a nível social, como os movimentos sociais até se organizam e fazem as coisas, tem muita coisa inspirada nesses movimentos, entendeu? Então esses movimentos eles deram uma contribuição já, eu acredito, para uma transformação no meio social, né? Uma transformação
de caráter cultural, basicamente, na sociedade, né? Claro que há limitações sempre, porque às vezes pensamos numa perspectiva de uma transformação maior, mais profunda, né, do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista político, e muitas vezes ela não acontece, porque depende de inúmeros fatores, né? E é basicamente isso. Tô aqui, tô Então, aqui. é isso. Inclusive, eu queria pedir para você me dar um minutinho para resolver uma situação aqui rapidinho e já Tá retorno. ok. Dando os informes Beleza. aqui. Então você é um cara, né? Porque você, digamos, você tá todo dentro desse contexto, essa coisa de contracultura, velho. Você é uma expressão da contracultura, olha assim. Você é o cara Sou que viveu mesmo, vários. sou Você é o mesmo. cara que viveu. Você é o cara que viveu vários movimentos de contracultura, você tá entendendo? Ali no cotidiano, no dia a dia, você tá. E você acho que tem uma contribuição para fazer, né, velho? Então, assim, eu vou ficar no áudio, velho, mas eu queria que você falasse sobre tudo dessa percepção, você tá entendendo, assim, do que fica para você de resultado de bom. Assim, o que é que você pegou de conteúdo de todos esses movimentos, sacou, Rei? Todos esses que você. Ah, você já tá querendo ver. Espaço. Não, Já tá batendo porque pra aqui. mim Flávio eu quero Cavalcante. aprender com Ah, você, cara. Flávio Porque com Cavalcante, sua certeza vida é você uma tem muita surpresa. coisa, né? Né, Flávio? Né, da idade antiga, né? Ele de manchete. Valeu, Guido, valeu. Estou aqui com o meu tio Ivo hoje. Salve, salve, meu tio Ivo. E aí, dando a guarita aí pro meu irmão aí, chegou na urgência aqui. Estamos aqui firme e forte, para quem puder aí aparecer, estamos aqui junto. Aí, não sabia que você ia partir. Mais uma, a terceira esses dias aí. Um velhinha que tá já. Essa aqui tem 5 anos, eu falei, tem 5 anos. Da minha da Arte Lua. Hoje estamos aqui, já estou lendo aqui. Hoje estou mandando um salve para geral, diretamente do estúdio canal Arte em Foco. Brilha para nós. Salve, salve, meu tio Ivo. Acabei de mostrar você. E aqui, Marcelo Vieira. Salve, Marcelo Vieira. Salve, Lúcio também. Se o punk veio do hip, os malucos de BR tombaram com eles. Será que não estamos perto de ver surgir um movimento híbrido? Na verdade, já estamos vivendo um movimento híbrido há muito tempo. Não só o punk, como o Rastafari, né? O Rastafaranismo, né? Não sei se existe a palavra, acabei de inventar uma palavra. Né? Então, o Rastafari está inserido no movimento Maluco de BR, no hip, né? Atual. Antes eles tinham mais o contexto dele também, né? A tribo deles como contracultura afro, hoje já está inserido também como contracultura afro-artístico, né? Do Bio. O Diguito está dando retorno. Vou desligar ele, peraí. Aí. É um movimento LGTBGH já está envolvido também. Está sendo mais aceito, né? Maluco de BR. Maluco. Pronto. Né? Aqui. Meu tio Ivo, que é um assunto corriqueiro, que ainda não foi debatido, mas vai ser debatido aqui no canal com o tempo, né? Esperando o pessoal se acostumar às coisas, não é assim de um dia para o outro, que a gente vai abordar tipo, certos assuntos, mas vão ser abordados, com certeza. O homossexualismo dentro do movimento do hip, que vem desde o hip, que alguns malucos de BR hoje não aceitam, mas já estão inserido também o LGBT, não é isso? Você entendeu? O que eu estou tentando responder aqui, o que Marcelo perguntou, né? A gente está falando que se está surgindo um movimento híbrido, hip, punk, o Rastafari, o LGBT, e tem muito mais, né? Tem muito mais, como os outros. Não, o senhor está mudo, peraí. Deixa eu ligar aqui. Vai, fale. Não, é bem interessante, sim, velho. Eu acho que essa ideia, eu acho que talvez seja isso mesmo. Eu acho que está surgindo. Eu acho que tem que surgir. Eu acho que tem que agregar, inclusive, elementos, como você falou já, de raízes indígenas, africanas,
né? Ou seja, pode buscar informações dos povos originários, conhecimento dos Exato. medicamentos, da cultura, Ancestral. da alimentação. Ancestral. Você tem que ter É o exatamente essa ancestral história de conhecimento que é para de forma passar. que é que talvez tenha faltado aos movimentos de contracultura para interagir mais com as Tem um populações. movimento, tem um pra- movimento contra a cultura que a gente não falou, irmão. O feminismo. Mas o Um feminismo, grande movimento. Mas não deixa de ser um contra a cultura ou contra o sistema. O que você acha? É os não, eu dois. diria, eu acho que o feminismo Feminismo. é um movimento de, digamos, de luta, como há outros movimentos, vários outros movimentos de luta por emancipação humana, por igualdade, né, por respeito, né, e tudo mais. Mas assim, não é necessariamente o feminismo, Não, né, contra a cultura. assim como outros movimentos, necessariamente não tem esse nível, digamos, de questionar tantos valores do ponto de vista estético, do ponto de vista de organização, da própria estrutura da sociedade, entendeu? Embora existam várias correntes de pensamento, né, que muitas vezes apontam nesse sentido de que só pode haver libertação se houver libertação de todas essas formas de dominação, de opressão, entendeu? Com o patriarcado, por exemplo, a homofobia e o racismo, que é muito forte, então todos os movimentos, de alguma forma, eu acho que estão confluindo nesse sentido, Olho Seco. E eu acho que está surgindo, sim, esse movimento, ele vai surgir e vai surgir como resultado de todos esses processos, desses movimentos que nós vivenciamos, né? Ele é um processo lento, mas acho que já está confluindo a cultura indígena, a cultura de matriz africana, vai se juntando como forma de resistência, porque são formas de resistências diferentes, né? Mas são formas de resistência que confluem, né? Então, entrando nesse barco também para concordar que isso está acontecendo, né? É, deu retorno agora aí. Peraí. Normal. E aí? Deixa eu até lembrar aqui o que eu ia falar, rapaz. Sobre o híbrido mesmo. Aí, alô, alô, som, pronto. É sobre Oi? o Tá me híbrido ouvindo? mesmo. Eu acho que já tá híbrido, já tem já um tempo, irmão. Já tá híbrido há um É, tempo. Na verdade, o processo é tentar encaixar o jeito de atitude de cada um, como a gente estava falando nesse instante. O jeito de ser punk, né? Tentar encaixar o jeito de ser do hip, né? E cada um tem seu jeito de ser. Mas tá tudo na mesma linha, velho. Tá tudo na mesma direção. Né? São caminhos paralelos, tá? Mas tá tudo na mesma direção, cada um com o seu jeito de ser. Né? Um jeito afro de ser, o jeito indígena de ser, o jeito punk ou hippie de ser, né? Mas já está tudo encaminhado. Já estão fazendo arte juntos, punks e hippies já estão fazendo fazendas e mais fazendas juntos, né? Expõe junto, dorme junto, acorda junto, né? Nos posters aí, hippie apoiando punk apoiando hippie, né? Houve também uma treta antiga que o punk, o hippie era contra o punk, hoje quando o hippie ou maluco de BR vai criticar o movimento punk, tem 2, 3 hippies que é punk do lado dele, né? Um maluco de BR, né? não. Pois é, a Então, galera já você tá não sabe se o cara misturada. é hippie, você não sabe se o cara é hippie ou se é punk, né? Então, a indumentária, essas coisas assim, acho que o pensamento que difere mesmo, né? Mas eu acho que tudo vai confluir para alguma coisa, viu, Olho Seco? Eu acho que Tá tudo no mesmo conflui para caminho, que né? Vai. para ficar uma coisa só, entendeu? Ou uma coisa que seja bastante diversa, entendeu? Um movimento que abranja todos os movimentos, pode ser também, entendeu?
que englobe todo mundo de alguma maneira. Eu acho que pode ser alguma coisa assim, mas está confluindo para isso, porque são formas de resistências diferentes, né? E estão aprendendo uma com a outra, estão convivendo uma com a outra, né? E por estarem convivendo, é exatamente esse espaço que possibilita. Agora o processo é lento, né? É como diz o mestre Bigo, que é o mestre de capoeira, que mora lá em São Paulo, para chegar em Angola demora, É, né? é essa aí que Então, é. para chegar em Essa Angola Angola, demora. nessa Então é hora um de Angola aí processo é que, complicada, cara. Chegar na Angola é é, complicado. pois é, para chegar em Angola demora. Então, é mais ou menos isso aí, né? Que é misturando e acho que vai surgir uma nova força, um novo movimento forte, muito mais potente, muito mais transformador, que vai estar muito mais aficado na prática, porque a gente sabe que também não adianta mais ficar discutindo com quem não quer mesmo, não está a fim de nada, você está entendendo? Então a É que gente não quer nos precisa. escutar, meu irmão. Não adianta estar gritando com quem não quer nos escutar. Então a gente tem que fazer Exatamente, nosso movimento crescer, né? Todo um exatamente, é. movimento assim, cultural, sociocultural, na verdade, né? Pois é. Então, assim, eu acredito, né, é, que é isso. E estamos caminhando para isso sim, velho. E que temos todas grandes contribuições a dar. E que vai ser, sobretudo, um movimento com base na prática, entendeu? Assim, não vai ser um movimento mais do discurso propriamente, vai ter o discurso sim, mas vai ser tudo muito com base na prática, as pessoas estarem fazendo as coisas, fazendo a parada funcionar de fato. Porque não existe outra alternativa senão a gente colocar na prática a sociedade que a gente acredita, né, velho? Assim, se a gente não colocar na prática a sociedade que a gente acredita, efetivamente não vai acontecer. Até para dar exemplo, para ela, digamos, ter uma outra possibilidade, né, de acontecer uma coisa nova, realmente tem que ser com muita base na prática. Então, vamos fazer a sociedade que a gente acredita na prática. Agora, tem que materializar. É isso, tem que transformar Tem em que bem, materializar. coletivo, materializar. Né? Porque tem que sair do discurso e não é ficar, não adianta. Eu acho que o hippie vai por um caminho que já aponta o caminho, ó, galera, vamos fazer a nossa parada. Quer dizer, não é necessariamente para uma comunidade isolada também, né? Mas a Não, gente vai ter não, que encontrar não. formas Se unir nessa digamos, comunidade para de se combater. unir e criar comunidades que a gente continue agindo, interferindo, como eu falei até em outro vídeo, né? Outra live. O que transforma de fato a sociedade é a prática, é a gente colocar na prática aquilo que a gente acredita. A luta política, né, a luta social, né, do ponto de vista assim, pelas transformações, política, eu não estou me referindo a falar de política eleitoral, eu estou falando de Sim, política sim, naquilo que tudo sim. aqui a gente fala na sociedade, né? É Não, mas tudo política. pode ter, Não, pode não ser é que alguém pense que partidário. está falando de política partidária eleitoral, estou falando de política Não, social, partidária é você não. participar digamos, das organizações onde você trabalha, onde você estuda, você ter uma atividade, um processo de luta na sociedade. É também uma luta política, né? E Aham. essa é importante para que a gente não seja esmagado, né? Porque se a gente deixar também, meu irmão, os caras pisam no pescoço, faz o que fez lá com o George Floyd lá, entendeu? O que faz todo dia aí, né? Em várias cidades do Brasil, você tá entendendo? Pior do que aquilo. Então a verdade é essa, né? E não impede que eles façam também, eles fazem, mas a gente de alguma forma vai encontrando as formas de reagir, né? De resistir. Então a política ela é importante nesse sentido, porque também se a gente deixar por conta da burguesia só, bro, a gente está ferrado, como acontece agora, né? No momento em que a gente foi, o barco foi largado sem vela e sem motor no meio da tempestade, né? Vivemos, digamos, no país assim, né? Enfim. A proposta que eu estava me falando do retorno aí. Alô? Calma. Chiou. Alô aqui. Voltou. Alô? Alô, alô, Ida Modena Marrom. Só seu vídeo que sumiu. Você apertou o botão do vídeo errado. Você apertou a câmera. Mas voltando aqui, quem está assistindo agora,
Estamos aqui no canal Arte em Foco. Este é o canal Arte em Foco, o tão polêmico canal Arte em Foco, é aqui mesmo. Arte e cultura todo dia, fazendo vários debates, fazendo várias correrias, dando espaço para os artistas mostrar o seu talento, poder desabafar um pouquinho também. Alguns assuntos também que interagem dentro da arte, como movimento contra culturas, movimentos contra a cultura que a gente está discutindo hoje, globalização, a descolonização, eita, palavra difícil da porra, descolonização, falando de mulher também toda segunda-feira, né? Então, falando sobre vários assuntos, assim, durante a semana, alguns convidados puxam o assunto, puxam os temas, mostrando também algumas famílias de artistas de rua na BR, falando também um pouco de notícias sobre a estrada, a BR, daí para os malucos, como é que está acontecendo, o que está acontecendo, a repressão policial de prefeituras, de prefeitos, né, de alguns sistemas burocráticos em cima dos artistas de rua, nas praças, nas calçadas. Então, esse é o canal Arte em Foco aqui, abrindo espaço para todos os artistas, seja eles qual forem, né, que sendo autoral e independente, né? E aqui, se fosse para suspender, pula essa parte, né? Deixa lá. Toda segunda-feira, vamos falar de mulher, com Josilene Beckman e convidados. Nessa segunda que vem, vamos continuar falando sobre depressão. E hoje é o dia de combate ao suicídio, né? Prevenção ao suicídio hoje, né? 10/10. Muito interessante também. Eu estava vendo até uma live de uma amiga. Cara, fazer uma fala sobre isso, cara, porque a gente já teve, inclusive, amigos, né, que se suicidaram, né? E fiquei sabendo de um conhecido, não é tão amigo assim, de um conhecido aqui, acho que foi em Cajazeira, não lembro, se suicidou aí, tem uns 3 dias aí atrás aí também, um conhecido aí, um roqueiro, assim, roqueiro que eu digo, roqueiro doido, né? É roqueiro, né? Se suicidou aí, já conhecido da galera, né? Então tá complicado, velho, tá complicado e ver as pessoas indo, sem você poder fazer nada, né? Complicado. Assim, o que eu acho, assim, é que, na verdade, muitas pessoas acabam, digamos, mergulhando naqueles, às vezes, no momento negativo, momento ruim, né? Mas, assim, eu mesmo já passei por situações de depressão profunda, de tentar suicídio, esse tipo de coisa, né? Quando eu era mais novo. Mas, assim, o que eu aprendi, velho, nessa vida é que toda situação, por pior que seja, né, de alguma forma ela passa e a gente tem que ser resistência, né, cara? Porque, na verdade, toda essa estrutura do sistema é para exatamente esmagar aqueles que, digamos, não conseguem se adequar à onda, né? Então, se você não consegue, o sistema joga você para fora, né? Mergulha você no, digamos, no esgoto da história e você não suporta a onda. Então, o que a gente vai ter que saber é que há sempre a possibilidade, como já dizia Raul, né? Tudo outra vez, né? Você tem 2 pés para caminhar e seguir em frente, né? Mais ou menos isso que ele fala. Então você tem outras possibilidades que você vai construir na sua vida, né? Assim, eu acho que o suicídio não é uma alternativa, cara. Até porque muitas vezes as causas do suicídio desaparecem, entendeu? Não, nunca foi, pai. Nunca foi. Deu retorno aí. Sempre a mesma questão, né? 4 minutinhos para terminar, esse papo é muito massa. Eu não queria terminar, não. Pois é, velho. Falando sobre movimentos de contracultura, isso. Eu só resumindo, assim, né? Fazer uma fala final. As possibilidades de mudança, elas estão sempre ao nosso alcance, né? Mas a gente precisa ter mais do que boa vontade, né? A gente tem que ter ação, atitude, né? E eu acho que esses movimentos de contracultura trouxeram isso, trouxeram atitude mais para o ser humano, que muitas vezes fica numa perspectiva de um todo que vai mudar, mas a gente não pode ficar esperando o todo mudar para a gente mudar também, né? Então os movimentos de contracultura trouxeram, sem dúvida, muito mais liberdade para a sociedade, né, ocidental, e até para a sociedade, né,
quer dizer, a sociedade ocidentalizada como um todo, no mundo inteiro, né? De alguma forma, nesse barco da ocidentalização também foi entrando os movimentos que questionam o próprio capitalismo, né? Os movimentos que questionam o próprio sistema de dominação, né? Então, dentro dele está o punk, está o hip hop, está, né, o rastafarianismo, sabe? E tantos outros movimentos aí que, na verdade, vem nessa pegada de contestação mesmo, né? De mudança, o rock and roll como um todo, todos os segmentos também dá uma contribuição a isso, né? Mas, assim, não dá para dizer que é todo mundo, porque realmente, assim, o sistema, ele é amplo também, ele também tem força, ele influencia. O sistema também ganhou muito em cima dos movimentos de contracultura, ganhou muito. A indústria fonográfica ganhou muito dinheiro, muita gente ficou rica com isso, você tá entendendo? Ganha até hoje, velho. Deixa eu lhe cortar aqui. Eu ia soltar um palavrão aqui, mas não vou não, a respeito às crianças que estão assistindo. Esse sistema está tão impondo, tanto tirando lucro dentro do sistema, do nosso sistema contra a cultura, irmão, que nós, os artesãos, né, atual, estamos numa batalha de tentar abrir o olho desses novos hips, que vocês chamam os novos hips, que está trazendo a indústria, tá entendendo? Está trazendo a indústria para o nosso meio. A gente saiu de uma sociedade para não ficar dependendo dela totalmente, que a gente depende, né? Então, é um jeito de dar uma fuga, né? Então, esses novos hips, atenção, pare de trazer fuleiragem para a essência do artesanato, que o nome já diz, arte. Arte é criação, nato é feito à mão. Então, por favor, respeito até alguns irmãos e irmãs, né? Mas foco na arte, meu irmão. Foco na arte, meu irmão. Né? Não perca a essência. Não seja invejoso. O seu irmão está vendendo bem, ele pode te ajudar. Né? Se um dia você vai estar vendendo bem também, pode estar ajudando ele. Né? Então, é um sistema que você não pode deixar de deixar o sistema burlar nosso sistema, né? Não deixar denegrir essa ideia do paz e amor, né? Ou então, eu vou desligar aqui, 5 minutos de energia, para desligar sozinho. Então, tchau, beijo. A gente continua na próxima, velho. Tá certo? Boa noite a todos, Ivan Plantino, Josilene, Marcelo Vieira, Ivo, que está aqui, Jesus Santos, Lucas Vasconcelos, Maicon e outros mais que estavam por aí. 5% de bateria. Dê um salve aí, de grito, dê um salve, dê um tchau para alguém aí. Salve, galera, aí, até a próxima. Espero que a conversa tenha sido boa, né? Tamo aí. Para mim foi ótima. E qualquer dúvida, a pessoa pergunta aí depois, né? Valeu. Massa. Falou, olha seco, abraço a todos aí. Obrigado, obrigado. O sistema rouba todo mundo e a galera, todo mundo já falando aqui, mas já estamos no final da live. Beijos e abraços para todos. Paz e amor. E ódio, paz e amor para os hippies e ódio, amor e ódio para o punk, né? O punk prega o amor e o ódio. Né? É assim. Ódio é o sistema. Né? E o hippie é o paz e amor.